Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar novamente sobre o Mundial. Aproveitar esse tema em alta e que, enfim, tá todo mundo acompanhando, né? Todo mundo gostando desse novo torneio, né? Que foi uma das melhores invenções da FIFA nos últimos anos. E eu gostaria de falar sobre um tema que vem sendo bastante discutido, né, e até relacionar isso com o próprio empreendedorismo, enfim, a vida pessoal, né? Eu queria falar sobre essa questão de se os europeus estão levando... Eu queria falar sobre a questão de... Eu queria falar sobre se os europeus estão levando o Mundial a sério. Essa é uma dúvida de muitos, né? Tem muita gente que está utilizando isso para desmerecer o campeonato mesmo, não sei por qual razão, até brasileiros mesmo estão falando isso, né? Não só alguns europeus. E eu venho acompanhando muito nesses últimos dias, não só a mídia nacional, como a mídia internacional também, que é o principal, né? E é o que eu levo como base para isso. E eu queria trazer nesse vídeo justamente o meu posicionamento, o que eu acho, né? Eu, Portugal, acho sobre essa questão dos europeus estarem levando o Mundial a sério ou não, e como que isso pode ter relação, seja com a nossa vida, com o empreendedorismo, enfim, como que eu vejo esse posicionamento. Bom, vamos lá. Esse debate começou antes do Mundial, né? Principalmente a mídia brasileira e internacional trouxe essa questão muito à tona, né? Dos europeus estarem levando o Mundial a sério ou não, né? E por que isso? Porque, segundo, sobretudo, a mídia internacional, os europeus estão, digamos assim, perdendo o período deles de férias, né? E, consequentemente, jogando o Mundial sem dar a devida importância, né? Segundo eles, a Champions League é muito mais importante do que o Mundial, então não faz sentido eles estarem levando esse torneio a sério e desgastando seus jogadores, né? E, enfim, que eles estão no período de férias e estão lá para aproveitar. Bom, passada essa fase de grupos, né, do Mundial, passados os jogos, a gente foi acompanhando aí diversos confrontos, seja o primeiro, né, Palmeiras e Porto, teve também o Fluminense e Borussia, eu digo mais os confrontos entre brasileiros e estrangeiros, né, brasileiros e europeus. Então tivemos esses dois primeiros, depois o Botafogo e Paris Saint-Germain, Flamengo e Chelsea, né? E o Botafogo e Atlético de Madrid também. E o que a gente viu não foi bem isso, né? A gente não viu bem os europeus a passeio, pelo menos eu não vi. Eu, muito pelo contrário, vi os europeus jogando sério, correndo atrás, enfim, dando a vida ali. Não pode dizer dando a vida também, porque é aquilo, logicamente eles estão desgastados, assim como o Brasil sempre esteve desgastado no momento de Mundial, né? Então assim, a gente está pegando a final da temporada deles, mas também não é nenhuma justificativa plausível, porque a gente sempre jogou o Mundial no final do ano, e agora, a primeira vez que eles estão jogando na final da temporada, eles já estão chorando, né? Mas, bom... E sobre a questão de jogo em si, a gente pode ver os times europeus assim, jogando, correndo, pressionando, indo atrás, os técnicos ali também gritando com os jogadores, sobretudo eu posso colocar mais a partida, vou colocar principalmente a partida do Atlético de Madrid e Botafogo, porque o Atlético estava correndo super atrás, tentando cavar pênalti para ser classificado, né? Porque essa meio que valia a vida, né? Do Atlético de Madrid. E, consequentemente, ganharam, mas ganharam só por 1-0, né? Eles precisavam fazer 3 gols, se eu não me engano. Então assim,
O que a gente viu, na verdade, não foi nem um pouco disso de vamos entregar para ter férias logo, né? E um caso até que eu posso trazer como um comprovante maior disso tudo é que todos achavam que o Benfica principalmente ia entregar, né, esse último jogo agora pro Bayern, porque o Benfica, se perdesse, por exemplo, ali por 2 gols e o Boca ganhasse do Auckland, né, que acabou não ganhando também, mas se o Boca ganhasse, o Benfica perdesse por 2 gols, ele voltava para casa mais cedo, e o Benfica mal vai ter férias. Aí sim, o Benfica pode reclamar de questão de jogos, porque o Benfica, se eu não me engano, ele volta, vai ter a Taça de Portugal, vai ter a pré-Champions League, né? Ele vai jogar ali um período anterior, porque ele não classificou diretamente para a fase de grupos. Então, assim, o Benfica foi contra o Bayern, jogou 100% ali do que ele podia, ganhou inclusive do Bayern, estava tomando pressão até o final, jogadores comemorando muito ali, cada dividida, cada bola tirada, né? E classificaram em primeiro do grupo, ou seja, isso só prova ainda mais de que os europeus realmente estão levando a sério. E o Bayern também, a mesma coisa, o Bayern estava pressionando, tinha colocado as reservas porque já estava classificado, mas não contava que o Benfica iria levar tão a sério. E aí até colocaram os titulares depois, colocou o Kane, colocou o Olise, né, que joga muito. Então, assim, eu acho que essa questão de jogos ali, de não estar levando a sério, não é motivo, sabe? Eu queria trazer uma reflexão, principalmente no que diz respeito a empreendedorismo, a esportes, enfim, como que a gente pode relacionar essa questão dos europeus, né, e o fato da mídia estar dizendo que eles não estão levando tão a sério. Eu acho que leva muito a criar aquela mentalidade, sabe, daquele cara que perdeu, assim, que era o favorito, e aí depois ele vem dizer, não, mas eu não estava levando isso tão a sério, não, isso aí eu levei na brincadeira. Pô, vamos pegar o exemplo de um esporte, assim, você chegou aí no Interclasse, você foi jogar o Interclasse, um campeonato aí de clube ou coisa do tipo, seja um futebol ou um tênis, o que seja. Aí seu time era o favorito, ou você era o favorito e você perdeu. O que você vai falar? Você vai falar que você não levou a sério. Você vai falar, não, eu não tava ligando pra esse campeonato aí não vale nada. Enfim, eu não levei a sério, eu joguei de qualquer jeito. Essa é a desculpa que a gente dá, né? Mas no fundo, você tava levando aquilo a sério. Mas você perdeu. E aí, como você perdeu, você vai e fala que você não levou a sério, né? Essa é a desculpa mais fácil de se dar, né? Porque você não pode falar, não, tava lesionado, porque não tava. Então assim, e aí relacionando um pouco com o empreendedorismo, é aquela mesma coisa, do tipo, você vai fazer um trabalho, vai participar aí de uma apresentação ou coisa do tipo, e aí, ou você vai tentar fechar um negócio, e aí, consequentemente, você não fechou. Aí o que você vai falar? Não, eu não queria aquilo mesmo, eu não tava precisando desse cliente, não tava precisando desse negócio, não era meu objetivo, né? Então, eu acho que tem muita relação com isso, sabe? Aquele fato de você ser o favorito, você descobrir na hora que você não era tão favorito assim e, consequentemente, você dá uma desculpa. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse Mundial. Eu acho que os times sul-americanos estão muito equilibrados com os europeus e eles estão com medo da gente. Mas é isso, eu acho que essa é uma breve opinião minha, né? Eu espero acompanhar aí, sobretudo no mata-mata, a gente vai ver de fato se eles estão levando a sério ou não. E espero que nós, sul-americanos, possamos ganhar, possamos dar show, né? E consequentemente, quem sabe vencer. Mas é isso.